A partir de agora, a gente vai falar de reforma tributária 2026. O que muda com essa reforma tributária? E a reforma tributária no agro? O que vem por aí? Para a gente ter um pouco mais de noção sobre isso, nós vamos conversar com ele que é mestre em Direito Tributário, doutor Leonardo Amaral, está conectado com a gente, tem mais informações sobre essa reforma tributária. Olá, doutor, bem-vindo, tudo bem? Olá, Leonardo. Olá a todos que nos assistem. E um grande prazer sempre estar aqui ao seu lado para poder passar informações de credibilidade, né, para o produtor rural e todos os interessados aí da cadeia do agronegócio. A gente que agradece essa oportunidade. Reforma tributária é o nosso assunto de hoje, então, um dos assuntos que o pessoal mais tem tido dúvida nos últimos meses. Não só o produtor rural, mas o empresário, o cidadão, vem tendo muitas dúvidas a respeito dessa reforma tributária e da sua implementação. Mas, doutor Leonardo Amaral, vamos explicar a partir de agora o que muda com essa nova reforma tributária. Leonardo, então, realmente essas novas regras, né, elas mexeram de forma estrutural com o sistema e vem tirando a paz e dando muita dor de cabeça para contador, né, para consultores e para o próprio produtor rural. São muitas mudanças e mudanças estruturais ali, comportamentais na maneira de gerir o negócio do produtor. Eu sempre que tenho oportunidade de conceder essas entrevistas, eu gosto de reforçar que a ideia da reforma tributária, Leonardo, a principal ideia era que ela viesse para simplificar o sistema tributário. E, de fato, ela vai conseguir fazer isso. Tá? Depois que, lá para 2033, na hora que acabar a convivência com os dois regimes, o antigo e o novo. Mas eu trago aqui um porém. Para o produtor rural, essa nova sistemática, ela não trouxe simplificação. Pelo contrário, ela trouxe complicação e burocracia. E por quê? Porque o produtor sempre foi acostumado a não ter essas exigências tão rigorosas quanto essas com as novas regras. Então, o impacto aqui é muito, muito grande. Enfim, as regras estão valendo, não adianta chorar, né? Isso, ao meu ver, não vai mudar, seja o presidente que seja eleito aí e novos políticos representantes no Congresso, isso não vai mudar. Então a gente tem que engolir o choro e achar maneira de poder respeitar essas novas regras, né? Então, partindo dessa premissa de simplificação, mas para o produtor não, o que a gente vê? Que ela vai trazer transparência realmente, ela vai trazer uma noção do que realmente o brasileiro paga de imposto aí na hora que ele compra, né, mercadorias. Que hoje, né, no modelo antigo, ninguém sabe. Agora não. Inclusive, foi aí publicado recentemente pelo comitê gestor do IBS, que aqui eu digo com muito orgulho, né, que a cidade de Rio Verde tem cadeira ali representativa nesse conselho, uma das poucas cidades do interior, né, no Brasil que adquiriu esse poder. Foi publicada, então, a estimativa da alíquota padrão, Leonardo, que vai ser próximo de 28%. Então, com esse indicador aqui, a gente já consegue afirmar. O IVA, né, esse novo imposto IBS-CBS, que a gente pode chamar de IVA, ele é usado em outros países no mundo. Mas o nosso vai ser o segundo maior do mundo. Então, mostra aí realmente a potência, né, a carga tributária que o brasileiro paga. Isso é um ponto muito positivo para nós. A gente vai começar a ver realmente o que é que o governo arrecada aí e não aplica de forma eficiente para a gente em obras públicas e serviços. Doutor Leonardo Amaral, eu tenho conversado com alguns contadores e eles dizendo que estão em dúvida sobre como aplicar essa reforma tributária, né, na prática. O senhor tem visto isso também? Tem sentido essas dificuldades? Eles estão me dizendo, olha, a gente vai a Goiânia, a Cefaz do Estado tem dúvidas. Você vai a Brasília, parece que a turma em Brasília tem ainda mais dúvidas. Como é que o senhor vê isso? Leonardo, eu estou vendo isso assim diariamente.
Eu participo de vários grupos de estudo, né, com contadores especializados aí na área rural, de advogados também, com pessoas que participaram lá da construção dessas novas regras. E, de fato, o que a gente vai vendo no dia a dia é que com vamos falar assim, a aplicação real, né, dessas novas regras, as dúvidas vão surgindo e até mesmo a incapacidade tecnológica que tanto se primou ali, né, no início das novas regras, que o poder público acreditou que ia ser suficiente, a gente vai vendo que não está dando certo. E o que demonstra isso claramente para a gente é essas prorrogações, dizendo, olha, produtor rural, pessoa física, né, vamos adiar para o início do ano que vem para vocês começarem a emitir notas. Então, eu vejo que o governo acreditou muito na sua eficiência, mas a gente vê na prática que isso não está acontecendo. Então, o que a gente tem feito? Debates, estudos, né? E tentando direcionar aí o produtor, o contribuinte, de uma maneira que a gente entenda que é mais segura, né, para ele caminhar e trilhar o caminho, adotando práticas aí na sua atividade econômica, de forma que não surjam problemas com o fisco federal e estadual, para que ele seja multado no futuro. Né? Porque eu costumo dizer que no Brasil a gente convive com 4 sistemas tributários ao mesmo tempo. É o que o legislador escreveu lá na lei e que a gente tenta seguir. É o que o fiscal lê o texto da lei e interpreta na cabeça dele. Os tribunais, né, administrativos, igual o CARF e o CAT em Goiás, que interpretam também, então tem um sistema tributário na cabeça desses julgadores, e o Poder Judiciário. Então o contribuinte fica aí no meio desse fogo cruzado e quase uma loteria, né? Então a gente tenta seguir o que está lá na lei, mas infelizmente a gente corre o risco do intérprete aí entender de forma diferente do que a gente está orientando. Muito bem, doutor Leonardo Amaral trazendo informações para nós sobre reforma tributária em 2026. Vamos falar agora sobre a questão da importância dos créditos de ICMS, doutor Leonardo Amaral. Eu estava acompanhando aí os créditos acumulados de ICMS não significam dinheiro imediato no caixa, mas sim um ativo a ser compensado. Na prática, quais são as opções mais viáveis e seguras hoje para uma empresa monetizar ou utilizar esses créditos antes e durante essa transição da reforma, doutor? Leonardo, esse é um dos temas muito importantes aqui no momento. Tem muita empresa, né, tem muito contribuinte que tem esse crédito de ICMS acumulado e não está enxergando o problema que está prestes a acontecer, né, quando o ICMS for extinto e o novo imposto, né, o IBS, tomar conta do lugar dele. Então, veja bem, assim, só para a gente poder simplificar o tema, é muito complexo, mas vamos tentar aqui usar uma analogia. Esse crédito de ICMS, ele é como se fosse as milhas de cartão de crédito. Então, quando você compra, né, usando o cartão, você recebe um valor, né, e aquilo tem um valor monetário que a gente chama de milhas, para você poder usar depois, com passagens aéreas, aí depende de cada um. Mas o fato é que todas as vezes em que você, então, compra uma mercadoria, você, no preço dessa mercadoria, você paga um pedacinho para o governo, é o ICMS, um pedacinho, né? Então, o Estado, ele vem e fala o quê? Fala, olha, você está comprando, eu estou colocando um pedacinho de ICMS aqui, então, para você não colocar isso no preço da etapa seguinte e fazer um efeito cascata, né, de tributo de ICMS sobre ICMS, eu vou te dar uma milha aqui, eu vou te dar um crédito tributário de ICMS para que você, lá na frente, quando tiver que pagar o seu ICMS, você abata, tá? Então é isso, crédito é isso, é para você abater, reduzir o seu ICMS, né, das suas vendas, da sua comercialização. Então, quando o produtor rural, por exemplo, vai lá e compra diesel,
e paga um pedacinho é ICMS. E aí, quando ele vende soja, ele vende o milho, ele também teria que pagar o ICMS dele. Então, ele vai usar essa milha, esse crédito tributário de ICMS, para reduzir o ICMS dele. É basicamente isso. Agora, como é que, então, acumula esses créditos de ICMS? É o seguinte, Leonardo. Tem operação que o comerciante vende a mercadoria dele que não incide o ICMS. Por exemplo, quando eu vendo soja para exportação, o mercado internacional, não se cobra ICMS. Então, quando eu comprei o insumo e veio com ICMS, eu ganhei crédito. Na hora que eu vou vender a minha produção, eu não tenho que pagar ICMS. Então, eu não consigo usar os créditos, eles vão se acumulando. E aí, isso, como é que faz? É dinheiro. Só que não é um dinheiro disponível de forma imediata. É preciso ter critério, tem regras para você utilizar. E com a reforma tributária vindo, o que é importante saber? Que você tem um prazo para utilizar esses créditos de ICMS de uma forma mais livre, mais fácil. Porque depois de 2032, no início de 2033, com o IBS funcionando plenamente, o uso desse saldo de crédito ICMS ele não vai desaparecer. O Estado vai respeitar a existência dele. Só que para você usar, vai ficar muito mais difícil. E, além disso, você vai usar em 20 anos. Olha, veja bem a importância. Então, o recado que eu digo aqui para vocês, de empresas que possuem crédito, saibam usar esses créditos de ICMS agora, monetizar agora, antes de 2033. Porque se deixar para depois, vai ficar muito mais difícil mesmo. E o prejuízo financeiro é que você vai usar em 20 anos. Caramba, muitas informações. Conhecimento é poder, né, doutor Leonardo? Tem que ter Então, e aí conhecimento, não tem poder. é exatamente. E muitas empresas aí não estão percebendo, né, o risco, né? Porque lá no balanço da empresa consta o crédito de ICMS, né, como um ativo a ser usado. Só que se você deixar para usar esse crédito depois de 2032, você vai ter que diluir ele em 20 anos. E isso é um impacto financeiro muito grande. A agroindústria, por exemplo, né, que tem uma estrutura, tem uma contabilidade muito rigorosa, consegue provar a existência desses créditos. Se deixar para 2033, vai perder financeiramente. Né? Você calcula o juro disso. Vamos para mais dúvidas aqui que nós separamos. Tem uma outra aqui que diz o seguinte: com o anúncio da Receita Federal e do CGIBS sobre o maior tempo para o agronegócio se adequar aos documentos fiscais eletrônicos da reforma tributária, qual é o impacto real que esse escalonamento trará para o dia a dia do produtor rural e para o planejamento fiscal das empresas do setor, doutor Leonardo? Então, esse é um ponto que a gente precisa fazer um esclarecimento, né? Quando diz assim, olha, o comitê gestor prorrogou, né, a exigência das novas regras para o agro, a gente faz um esclarecimento. Aqui, quando fala agro, na verdade está falando produtor rural, pessoa física. Então, cooperativa, cerealista, agroindústria, o produtor pessoa jurídica, que existe muito aí depois dos planejamentos patrimoniais sucessórios, né, as agropecuárias. Nenhum desses entes aqui ficaram, né, nessa prorrogação. Então, somente produtor pessoa física está aí dentro dessa janela de oportunidade. Né? Então, o que eu vejo, Leonardo? Primeiro, grande parte, né, dos produtores são pessoas físicas. E não se deve levar esse novo intervalo aí, essa janela de tempo, como, vou fazer lá para dezembro o meu planejamento, vou ajustar o meu sistema. Não,
isso aqui, vamos falar assim, é para usar com sabedoria. Porque se chegar a dezembro e você não tiver organizado o seu sistema aí, a emissão de nota fiscal, de acordo com as regras, é, meu amigo produtor, você não vai conseguir comercializar sua produção. Por quê? Porque as empresas que adquirem a sua produção já estão obrigadas. E quando ela identifica alguém que não emite essa nota fiscal de forma criteriosa, dentro das novas regras, ela, se comprar desse contribuinte aí, desse produtor, ela não consegue aproveitar o crédito de IBS e CBS para diminuir a carga tributária dela. Então, você acredita que ela vai comprar desse contribuinte e produtor que está desorganizado, ou ela vai procurar alguém que já esteja respeitando as regras? Isso é uma questão comercial, né? É evidente. Então, use esse tempo com sabedoria, senta lá com o seu contador, com o seu consultor e vamos estruturar isso, não vamos deixar para a última hora. Vamos para mais uma dica prática. Essa já foi realmente muito boa. Vamos para mais uma, que considerando esse rigor do cruzamento eletrônico de dados, doutor Leonardo, pelo fisco, qual deve ser aquele dever de casa imediato do Departamento Fiscal das empresas para garantir que seus créditos acumulados não sejam glosados, né, invalidados na hora da transição? Que a gente volta um pouquinho lá sobre a questão do uso desses créditos, né? Então, é só para a gente poder contextualizar, então, né? Ó, essa pergunta tem muito a ver com o fim desse período, né? O fim do ICMS. A gente está falando Isso. daquelas empresas, então, que tem saldo de crédito de ICMS e que não conseguiu usar até 2032. Então, o ICMS em 2033 não vai existir mais, né? Ele não vai conseguir dar vazão a esse crédito de ICMS porque não tem ICMS mais para pagar. Ele pode fazer o que com esse crédito, então? As novas regras falam, olha, você pode usar para poder pagar o seu IBS, mas para você pagar esse IBS, você vai ter que pedir para o Estado, empresas aqui de Goiás vão ter que pedir para o Estado de Goiás, fazerem uma auditoria, uma fiscalização, a devassa, pente fino, nesse saldo, e somente depois, com o carimbo do Estado, falando ok, homologando, né, a validade desses créditos, é que vai ter a possibilidade. Veja bem, Leonardo. Primeiro, devassa, pente fino, feita pelo Estado. Isso é muito criterioso. Vai ter muita gente, então, que não vai conseguir provar a validade desses créditos. Segundo, imagina todo mundo fazendo o pedido para os 27 estados, né, numa mesma janela de tempo. E a mesma equipe que tem hoje, por exemplo. Será que isso vai fluir de forma rápida? Terceiro, a lei diz que o Estado, quando o contribuinte pede para ele validar esses créditos, ele tem 24 meses para dar a resposta. E somente depois, então, desses 24 meses que você vai poder usar esse crédito para pagar o IBS. Em 240 meses lá, né? 20 anos para poder usar. Então, a desvantagem é gigantesca, gente. São muitos gargalos aqui para quem deixar para aproveitar esses créditos ICMS depois de 2032. Vamos para mais dúvidas a respeito dessa questão que nós estamos falando aqui sobre esses créditos de ICMS. A gente está falando aqui sobre agronegócio, mas setores como agro, doutor Leonardo Amaral, indústria, exportação, costumam acumular muito ICMS por conta de isenções e também desonerações. Quais desses setores eles estão aí em uma posição mais vulnerável na transição e qual tende a se beneficiar mais rápido se fizer uma boa gestão fiscal a partir de agora? Leonardo, em Goiás, para mim, o produtor rural ele é o mais prejudicado nessa história. Por quê? Porque as regras em Goiás elas foram feitas para deixar o produtor sem pagar ICMS. Então, quando ele vende a soja lá para a indústria,
não paga o ICMS por quê? Porque é isento. Isso vai ser recuperado pelo Estado de Goiás depois, lá na hora que a cerealista ou a indústria vender a produção. E aqui, então, nesse contexto, o produtor ele ganha um crédito de ICMS presumido. Mas como a operação dele é isenta, não incide o ICMS, ele tem que rasgar. Então, essas milhas são destruídas, né? Então, nesse ponto, o produtor aqui ele é prejudicado, o produtor goiano. Tá? Segundo, a agroindústria. A agroindústria é organizada, como eu disse, tem uma contabilidade estruturada, ela consegue provar a validade dos créditos de ICMS que ela acumulou. O grande problema é que ela vai ter que recuperar isso em 20 anos. Então, aqui o impacto para as agroindústrias que não aproveitaram até 2032 é financeiro. Né? Por isso que tem muita gente hoje, Leonardo, usando o quê? Vendendo crédito de ICMS acumulado para terceiros, tá? Com um deságio. Por exemplo, eu tenho lá 1 milhão de crédito de ICMS, eu vendo por 800 mil, 700 mil. Por quê? Porque eu vou usar os 700 mil agora. Eu não vou ter que jogar esse 1 milhão de reais lá para frente e resgatar em 20 anos. Tá? Então, fica a dica aqui para as agroindústrias poderem usar essa alternativa, né? Respeitando as regras estaduais aí que, vamos falar, disciplinam a forma de se transferir para terceiro, é uma boa oportunidade. Tá? E não tenho dúvida, Leonardo, para quem vai se beneficiar disso, agora do saldo, são as empresas que exportam. Essas possuem um crédito, né, de ICMS com a liquidez maior, então assim, é muito mais fácil de utilizar, já existe jurisprudência consolidada nos tribunais, então, sem dúvida, empresas exportadoras são as grandes vencedoras aqui no caso desse tema de ICMS, aí, o crédito de ICMS. Doutor Leonardo Amaral conversando com a gente, trazendo informações sobre reforma tributária 2026. Vamos para a última pergunta, agora vai para os gestores. Como é que esses gestores, doutor, podem virar a chave e deixar, né, de tratar o crédito acumulado de ICMS apenas como uma linha morta ali no balanço contábil e transformá-lo numa ferramenta real de competitividade e planejamento financeiro? Leonardo, a primeira coisa é fazer um mapeamento, né, do tipo de crédito que a gente está falando, porque tem diferença do crédito que vai para exportação, né, e o crédito de operações internas, né, na operação interna no Brasil. Você verificar a documentação fiscal que dá sustentação para esse saldo de crédito de ICMS, porque uma coisa é você ver lá, né, na linha do balanço, tantos milhões de saldo de ICMS, mas outra coisa é verificar se realmente esse número tem suporte probatório, documento fiscal ali idôneo para, numa eventual fiscalização do Estado, você conseguir suportar e comprovar realmente a origem. Então, eu não tenho dúvida que, no momento, a melhor saída é fazer esse mapeamento e fazer essa revisão rigorosa, né, desses créditos aí de ICMS que constam no balanço patrimonial. E, assim, para mim, uma dica também que eu deixo aqui para quem está nos assistindo, e os produtores rurais, os contadores também, não espere, né? Janeiro está aí, 2027. Use esse tempo aí para você conhecer qual que é a sua realidade hoje tributária. Leonardo, por incrível que pareça, tem muita gente ainda que confunde o contrato de arrendamento com parceria, que usa contratos, por exemplo, de comodato, né, para fazer o empréstimo de uma área rural e correndo o risco aí de sofrer uma tributação de imposto de renda. Não sabe quais são os impostos ali que realmente impactam a sua atividade. Então, a primeira coisa é conhecer onde é que o terreno, o jogo que você está jogando, e depois fazer o quê? Um plano. Falar, olha, eu tenho a oportunidade de ser não contribuinte, a lei fala para mim que eu tenho,
ou é melhor eu ser contribuinte? E não olhar só apenas do ponto de vista da economia tributária, porque com essas novas regras aí, é muito importante você ver para quem você está vendendo. Então, o produtor rural que comercializa ali para uma cooperativa, ele é diferente daquele que vende para uma trade, que vai exportar a soja, né? Então, tem que estar no radar todos esses elementos para tomar essa decisão. É por isso que eu digo, é uma análise complexa e ela não pode ser feita de última hora. Precisa ter responsabilidade, porque senão, meu amigo, você vai ficar fora do comércio. Doutor Leonardo Amaral, muito obrigado pela participação com a gente aqui na nossa entrevista do dia, no Rio Verde Rural, trazendo essas informações sobre a reforma tributária no agro, os detalhes da reforma tributária ao longo desde 2026, 2027, alertando o nosso produtor rural, o nosso empresário também na área urbana, o cidadão também. Enfim, muitas informações a respeito dessa reforma tributária. Em breve a gente volta a se falar, porque com certeza virão mais novidades por aí, né? É isso aí, Leonardo. Eu agradeço muito a oportunidade e tudo dentro do nosso propósito, né, Leonardo? É levar essas informações importantes, tentar traduzir essas complexidades. É um tema realmente cheio de pegadinhas, né? Então é isso. A nossa missão é essa e eu sempre estarei à disposição sua e do seu programa para poder levar essas informações aí para o produtor rural. Muito obrigado, um abraço e até breve. Um abraço. Chegamos ao final, muito obrigado ao senhor e à senhora pela companhia, todos os detalhes da reforma tributária para você na nossa entrevista do dia. Se você tiver alguma dúvida, quer saber algo mais sobre esse assunto, pode encaminhar para as nossas redes sociais oficiais, @Rio Verde Rural, pelo site rioverderural.com.br, também lá no meu Instagram, leonardofreitas.agro, e a gente faz chegar até o doutor Leonardo Amaral. A gente volta na próxima edição, que o senhor e a senhora tenham um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até lá!